Amém, irmão? Josué capítulo 1, versículo 9. Josué 1, versículo 9, diz assim: Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Vou ler de novo, irmão. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Poderia sentar. Deixa eu dar um tema aqui, irmão, para você pegar. Os meninos pegar o tema lá, ó. Irmãos, olha para mim. Só é escravo. Olha, só é escravo quem tem mente de escravo, atitude de escravo e ação de escravo. Olha, tema. Só é escravo quem tem mente de escravo, atitude de escravo e ação de escravo. Amém? Amém, irmão? Nós que somos cristãos, nós não fomos chamados para ser escravos, irmão. Isso não quer dizer que nós não sofremos derrota. Sofremos. Mas nós não podemos aceitar isso de uma forma tranquila. Quando o povo de Israel chegou aqui, preste bem atenção, quando o povo de Israel chega aqui, na beira do Jordão, quando ele está a ponto de atravessar o rio e tomar posse da terra, Moisés havia sido morto, toda a geração que saiu do Egito tinha sido morto, sobrava aqui Josué e Caleb. Agora vamos colocar o seguinte: o que Deus fez, irmão? A geração que tinha a mente de escravo morre no deserto. A geração que nasce no deserto, ela nasce com a mente de conquistar. Presta atenção, irmão. Os pais rodeando no deserto. Para onde vocês estão indo? Conquistar Canaã. Tomar posse da terra prometida. Para onde vocês estão indo? Tomar posse da terra prometida. Como vocês saíram do Egito? Com a mão poderosa do Senhor. Quem vai colocar vocês na terra prometida? O Senhor. A mesma mão que nos tirou do Egito vai nos colocar na terra prometida. O que vocês têm que fazer? Nós vamos conquistar. A outra nação. Oh, como era bom os pepinos do Egito. Lá nós comíamos cebola, lá tinha carne, lá nós tínhamos tudo. Era melhor ter ficado debaixo das mãos, servindo o povo do Egito, mas tendo que comer, do que morrer no deserto. Diferença de pensamento, atitude, comportamento. Eu já tenho um bom tempo que eu venho falando sobre isso na igreja. E vou continuar falando até eu perceber que existem pessoas que parece que a mente dele não dá um start para olhar para frente. Aquele negócio, eu estou sofrendo, mas eu sou passivo ao meu sofrimento. Eu sou passivo à forma de vida que eu estou tendo. Eu não posso ficar dessa forma.
Isso acontece com muitos cristãos, irmão. Muitos crentes. Olha, eu já falei numa terça-feira aqui sobre reconhecer o inimigo. Eu falei para vencer, aproximar do Senhor. Eu já falei que tem pessoas na igreja, irmão, que é salvo, já recebeu a salvação em Cristo Jesus e vive debaixo do jugo do diabo. E é passivo a isso. É passivo a isso. Porque a gente percebe que Jó sofreu e não blasfemou. Não blasfemou. Questionar, ele questionou. Ele não blasfemou. Ele não culpou Deus e nem blasfemou contra Deus pelo seu sofrimento. Mas a Bíblia não fala em nenhum lugar que Jó, pronto, agora eu sou doente, vou ficar o resto da vida doente, então pronto, satisfeito aqui, vamos ficar com essa doença no corpo aqui até morrer. Não, Jó foi para a presença do Senhor. Jó foi para a presença do Senhor. Quando ele não, os amigos dele, todo mundo falou com ele, ele foi para a presença do Senhor. Quando acabou tudo, falou: vem cá, Jesus, vamos conversar sobre um assunto que está acontecendo. Aí, a partir acho que do 30, o Senhor questiona, ele questiona, o Senhor começa a responder a ele, e ele começa a obter respostas de Deus, que coisa que ele não conhecia, e no final da vida dele, ele é abençoado, Deus abençoa ele, exatamente porque os amigos dele, para ser abençoado, teriam que receber a oração dele. Olha a posição que o homem estava, irmão. A pessoa pensa que Jó estava jogado no chão com posição nenhuma. Deus falou assim, ó, se vocês quiserem ser perdoados, Jó tem que orar por vocês. E se você, Jó, orar pelo seu, aí quando Jó vai orar pelos seus amigos, Deus multiplica os seus bens. Mas eles que questionavam Jó, teve que reclinar e voltar e falar para Jó: Jó, ora por nós estávamos errados. Então Jó ficou numa posição, mesmo estando coçando com caco de telhas, tinha uma posição espiritual elevadíssima, uma posição de respeito. Eu estou aqui coçando as minhas feridas, sentado no chão, jogando cinza, mas para ser abençoado vai ter que receber a minha mão na cabeça. Por quê? Porque tinha uma posição colocada. Olha para mim, irmão, você vai sofrer até o dia que você ficar com essa mente de escravo que tem em você. O diabo pode não tirar a sua salvação, mas ele pode tornar a sua vida um inferno. E você aceita. Fica sem dormir, fica desempregado, é perseguido no serviço, é abatido, sofre, chora, tudo que bate a porta fecha, não caminha, não anda, é moribundo, é triste, é amargurado com a vida, leva tudo no peito como se estivesse sofrendo e não sabe viver, não tem alegria, não tem prazer. Ou não tem prazer em casa, não tem prazer na família, não tem prazer na rua, não tem prazer no almoço, não tem prazer na janta, e vai vivendo a vida, e é crente, e aceitou Jesus, recebeu Jesus na sua vida. Aí para consolar, fala bem assim: é porque é a vontade de Deus. Não é isso, irmão? Porque é a vontade de Deus. Mas hoje eu quero que você, como eu estou, se não comecei na mensagem ainda, vou começar agora. O nosso comportamento, a nossa posição que tomamos diante dos problemas, revela que tipo de crente nós somos. O comportamento, a postura que nós assumimos. O texto diz: não te mandei eu. Ele está dizendo: por que você está parado? Foi eu que te mandei? Por que está parado aí? Aí ele diz: ser forte. Ser forte. A palavra forte aqui, irmão, não é a questão espiritual, não, é física. Por que é física? Porque o texto adiante
vai dizer isso. Ser forte. Tem gente que diante dos problemas a perna baqueia. O físico dele esmurece. Aí a palavra diz assim, ó, não pasme. No meu texto diz, não temas. Pasmar, irmão, é parar. Nem te espante, ou seja, não se assuste. Aqui é assuste. Não te espantes. Tem pessoas que paralisam diante da situação. Graças a Deus a minha esposa chegou, irmão. Teve que cumprir uma tarefa na sede. Teve que fazer um trabalho na sede, a minha bichinha teve que ir lá. Mas está de volta. Agora eu vou pregar até melhor. Eu vi o rosto dela ali. Quando você, irmão, pasme diante da situação, você perde a batalha. O comportamento diante, quando o inimigo percebe que você fraquejou, ele fala, pronto, eu já estou com 50% da batalha ganha. Por quê? Porque você pasmou, paralisou. Ser forte, corajoso, enfrenta. Corajoso é aquele que não recua, ele enfrenta em nome de Jesus. E nós precisamos tomar uma posição na nossa vida espiritual. A postura cristã determina que tipo de crente você é. Quando o Tiago diz assim, ó, resista o diabo e ele... A resistência aqui não é você ir para o braço. Não é isso. Você não vai vencer o diabo no braço. Não é você partir para a porrada e dizer agora eu vou vencer. Não é isso que eu estou dizendo. A resistência aqui é não mover do lugar. Você não vai caçar confusão, não vai caçar guerra. Você vai permanecer na sua posição de homem vitorioso, conquistador. Quando alguém chega para desafiar você, irmão, a primeira postura, pela psicologia, determina se você vai vencer ou não. Porque qual é a primeira postura? É não baixar a cabeça, é olhar no olho. Ah, mas aí você vai enfrentar. Não, eu não estou dizendo que é o código do enfrentamento. Eu estou dizendo que você tem uma postura dizendo, eu sei que Deus é comigo. Provérbios 24:10, ele diz, se a tua força for pequena, ou se te mostrares frouxo diante dos problemas, a sua força diminuirá. Então você tem que ter uma postura para vencer. Postura de conquistador, irmão. Eu não sei como você pensa, mas eu, pastor Juscelino, eu penso da seguinte forma. Se é para enfrentar o inimigo, é de cabeça erguida. Se é para conversar com Deus, é de boca no pó. Diante daquele que é poderoso e me alimenta, eu vou para o chão. Mas diante daquele que me enfrenta, eu levanto a cabeça, porque aquele que me alimenta, a ele eu reclino e presto adoração e louvor. Mas aquele que é meu inimigo, a esse nem 1 centímetro atrás. Essa é a postura cristã. Vamos para a Bíblia Sagrada. Atos 21, versículo de 11 a 13. Postura diante do chamado de Deus. Atos dos Apóstolos 21, versículo de 11 a 13.
Eu vou ler para você prestar atenção. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou isso, diz o Espírito Santo. Assim diz os judeus, em Jerusalém, farão ao dono deste cinto e entregarão nas mãos dos gentios. Isso diz o Espírito Santo. Assim diz os judeus, em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão na mão dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, quem estava escrevendo é Lucas, por isso que ele está dizendo, quando ouvimos essas palavras, nós como os daqueles lugares, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até morrer. Postura diante do ministério. Paulo foi para Cesareia e ficou na casa de Filipe. Filipe era um dos 7 escolhidos, Filipe evangelista, que tinha suas filhas donzela, que profetizava. Ficou um tempo ali, da Judéia desceu um profeta chamado Ágabo, e ele profetizou, diz, Paulo, se você for para Jerusalém, eles vão te amarrar e prender em cadeia. O povo começou a chorar, e Paulo olhou para eles e falou, por que vocês estão me constrangendo? Eu estou pronto a ser preso e até morrer. É para cumprir a vontade de Deus? É para fazer aquilo que Deus me chamou? É para cumprir aquilo que Deus me escolheu para fazer? Então eu vou até a morte. O que Paulo estava dizendo? Eu sei que eu vou para lá, é para a morte. Irmão, é difícil você acreditar e ver a quantidade de obreiros, homens e mulheres, pessoas que trabalham na obra, simples cargos. Eu falo simples pela a abrangência do cargo. A pessoa se esmurece por uma questão pequena. Não, eu não quero mais. Eu desisto. É muito sofrimento. Que sofrimento, irmão? Quando nós aceitamos a Jesus e recebemos o chamado, a nossa proposta é, se for preciso ir para a cruz, nós vamos para a cruz, em nome de Jesus. Homem que tem ministério, ele sabe de uma coisa, recuar no ministério, nunca. Vai chorando, vai lamentando, vai sofrendo, vai apanhando, vai amando, vai sendo odiado, mas vai rompendo em nome de Jesus. Pastor Senivaldo estava na sede ontem, quem não foi perdeu. Ele deu uma palavra extraordinária. Ele diz, irmãos, o pastor sofre impacto de todos os lados, e ele é ser humano igual a todo mundo. Ele sofre que as pessoas gostam dele e que as pessoas não gostam dele. Ele sofre que ele tem que tomar certas decisões, que vai magoar A, B ou C, mas ele tem que tomar, ele toma a decisão. Aquele que mais te amava é o primeiro que te trai, porque esperava uma decisão boa, mas recebe uma decisão ruim. Mas nem só por isso. Sabe por que permanecemos? Por causa da última palavra que tem no livro de Josué, que nós lemos lá, no versículo 9, capítulo 1, por causa da última palavra. Por que permanecer, irmão? Josué 1, 9 diz assim, porque o Senhor teu Deus é com, onde quer que você colocar os pés, o Senhor teu Deus é com, acha ruim? Acha, vai ferir? Vai, mas eu tenho certeza que aquele que chamou ainda é comigo em nome de Jesus. Você vai receber o ministério e acha que carregar um cargo, ocupar uma posição é fácil. Ninguém que recebe o santo ministério está pegando algo qualquer. A nossa postura diante do ministério. A postura. Eu fiz e as pessoas reclamaram. Problema deles. Eu fiz e as pessoas passaram a me odiar. Problema deles. Eu fiz e algumas pessoas ficou falando de mim. Problema de quem falou.
O que eu quero saber? Se o Senhor ainda está comigo. Essa é a certeza que eu tenho que ter. O Senhor ainda está comigo. Vamos à frente, irmão. Postura diante do mundo. Daniel 1, 8 e 9. Daniel, capítulo 1, versículo 8 e 9. E Daniel assentou no seu coração e não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Versículo 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Ah, mas o mundo está evoluindo, o mundo está mudando, as coisas estão mudando, tem outro sentido. Eu permaneço sendo fiel ao princípio da palavra de Deus. Ah, mas não mudou, foi o mundo. O mundo muda sim, vai mudar, mas a palavra permanece. Então eu permaneço mudando a minha vida, santificando a minha vida dentro da palavra do Senhor. A postura, irmão. Ah, você é um crente quadrado. Ah, você é um crente radical. Não tem problema. Eu vou continuar tendo um modelo. Qual o modelo? Jesus Cristo, Filho de Deus. Por que isso, irmão? Olha para mim, irmão. A igreja precisa de homens que têm postura de santidade. Comportamento na empresa de santidade. Daniel capítulo 3, versículo 16 ao 18. Põe aí, meu filho. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A posição desses meninos, irmão. Olha a posição dos meninos. Deus vai nos livrar. Caso Ele não os livre, pode ser que Deus não vai tirar a tribulação, não vai me tirar a prova, não vai curar a enfermidade. Caso Ele não livre, mesmo assim, eu não vou servir os seus deuses. Se Ele responder, bem, mas se Ele não responder, eu vou permanecer sendo santo e servindo ao Senhor dos Exércitos. Isso é posição. Isso é atitude, irmão. Hoje nós não temos atitude cristã nem nas casas, nem dentro do lar. O filho desvia da igreja e vai beber cerveja e fumar droga dentro de casa. E o pai não pode falar nada. Ah não, é melhor ele ficar aqui pecando do que lá fora. Mas qual a diferença? Qual a diferença dele pecar aqui ou pecar lá fora? Ah não, porque aqui ele está protegido. De quem? Porque o demônio que está usando ele lá fora, eu vou usar dentro da casa. Não mudou? Ah não, mas ele é o meu filho. É, ele é o seu filho, mas no momento ele é filho do diabo. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Essa semana eu vi o vídeo de um garoto, que eu falei a mesma coisa que eu estou falando para você aqui aos pais. Quando o primeiro filho desviou, eu falei, ó, não deixa ele cometer erros dentro de casa. O filho começou a pegar droga, trazer para dentro de casa e fumar no fundo do quintal. Eu falei, irmão, vai prejudicar seus filhos, você tem mais 3? Meu filho é melhor que dentro de casa do que lá fora. Eu falei, irmão, exemplo é o trem mais engraçado que tem. Os filhos vão seguir o exemplo dele. Não vai, falei, vai. Se você tolera ele, tem que tolerar todo mundo. A mãe e o pai permaneceu crente. O filho menor começou a fumar droga e foi preso.
O filho menor fumou cocaína e ficou débil mental por causa da mente, que a cocaína comeu o cérebro dele. O filho menor virou um rapper fumador de droga e de maconha. Deu resultado? Deu resultado? Não. Não deu. Mas se o pai tivesse assumido a posição e dito ao filho: olha, você quer morrer? Morra sozinho, lá longe. Faz igual a mãe de Ismael: vou afastar do filho para não ver ele morrer. Você quer morrer? Quer. Então morra fora da minha casa, não na minha casa. Por que isso? Porque tem outros aqui dentro que eu quero levar para o céu, e eu dependo de você afastar-me. Posição, tal que der, eu não vou mudar. O que os meninos disseram? Olha, se Deus não livrar, mesmo que Deus não ouve e nos livre, mesmo assim, eu não vou reclinar diante dessa estátua. Eu não vou fazer isso. Posição, postura. Postura. Pastor, eu vou mandar meu filho embora. Não. Você vai falar para ele que passou para dentro do seu quintal, tem que ser crente. Passou da porta para dentro daqui, é crente. Ah, não. Passou por aqui para dentro. Se nós orarmos, você vai orar. Se nós jejuar, você vai jejuar. Se nós ler Bíblia, você vai ler. Se nós ficarmos aqui cantando, você vai cantar. Ah, mas se eu não quiser, aí você vai ter que sair da porta para fora. Por que isso? Fazendo assim, o filho pródigo vai sofrer lá e vai vir para os seus braços depois, em nome de Jesus. Eu estava ouvindo uma história essa semana de um rapaz contando o seguinte: todo pai frouxo, frouxa o filho. Todo pai que tem arroxo, é arrochado, no final do tempo o filho fala assim: ah, se não fosse meu pai, eu estava perdido. Meu pai, com a dureza dele, me criou, fez de mim um homem. No final da vida, o pai frouxo, o menino vai olhar: pai, o senhor não prestou nem para me criar. Olhe para mim, irmão. Postura determina se a sua casa vai ser escrava ou não vai ser. Atitude, comportamento, a forma de comportar. Postar-me diante do problema. 1 Samuel 17, 43. 1 Samuel 17, 43. Esse é um texto que você conhece, mas eu quero só que você acompanhe, presta atenção. 17, abra a sua Bíblia aí. Versículo 43 a seguir. Eu quero que você acompanhe com perfeição. Olha, Golias chega diante de um exército de homens. Exército de homens. E fala assim: tem um homem aí para lutar comigo, um guerreiro, que tem coragem de me enfrentar? Tem um homem aí? Tem alguém que possa, através do seu Deus, me vencer? Não apareceu ninguém. Nenhum. Nenhum homem, nenhum. Aí a história conta toda a história no 43, diz assim: disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e te darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti. Num exército não tinha um que tinha postura. Tinha atitude de escravo, comportamento de escravo, se escondendo com medo. Que Deus é esse que eu estou servindo, que eu tenho medo dos gigantes da vida? Eu recuo diante dele. Davi só olhou e falou assim: eu, porém, vou contra ti. É desafiador. Ele repete a mesma história que Deus fala com Josué. Eu vou contra ti com quem? Com o Senhor Deus. Quem é que está comigo? O Senhor Deus. Eu vou sozinho? Não vou sozinho. Eu estou aqui, mas eu não vou sozinho. Eu vou com o Senhor Deus. Amém, irmão? Postura.
postura, atitude de comportamento que você levanta e olha, com Deus eu baixo a cabeça, contra o inimigo eu digo a você, eu vou com Deus na vida, em nome de Jesus. Você vai viver derrotado até quanto tempo? Tem pessoas que vêm conversar com a gente já com a alma perdida. Ah, porque não teve jeito. Ah, porque não tem jeito. Tem. Como diz os irmãos, os amigos de Daniel, se Deus ouvir, amém. Se ele não responder, amém. Mas me dobrar? Me reclinar? Não. Não. Se ele não ouvir, eu permaneço sendo fiel, e o servindo, e o adorando, e o glorificando, em nome de Jesus. Se ele não responder, eu continuo sendo fiel. Por quê? Porque não dependo da bondade para ser respondida, para mim poder continuar servindo. Não, se ele não responder, minha posição é a mesma. Que posição? De não recuar nenhum milímetro, em nome de Jesus. Postura. Um exército com multidões, um menino, uma criança de 17 anos, dá exemplo dizendo, espera aí, que Deus é esse que vocês servem? Aonde está o Deus de vocês? Ele está desafiando o Deus de Israel e vocês estão se escondendo. Qual a diferença aqui, irmão? Existem pessoas que conhecem Deus. Existem pessoas que ouvem falar de Deus. E quem conhece Deus sabe que Ele vai fazer. Quem conhece Deus sabe que Ele vai fazer. Amém, irmão? Amém? A forma de você se comportar determina que tipo de crente que você é. Porque se há medo, se tem medo, se você recua, você não conhece Deus.